Então, retornando para esse tão almejado encontro semanal, quando analisamos juntos temas da Palavra de Deus. Agradecemos por ter acessado o nosso canal. Convido a juntos, mais abaixo, vermos a Bíblia no livro de Josué, capítulo 8, versos 30 a 34, na nova tradução na linguagem de hoje. Usaremos o método expositivo nessa meditação. Cerimônia religiosa, Josué chama a atenção dos israelitas para a verdadeira natureza das suas conquistas. Notamos em sua atitude a preocupação de cumprir todas as determinações da palavra de Deus. O texto nos apresenta 4 importantes elementos do culto. Primeiro, a construção de um altar no lugar de encontro entre Deus e o homem. O Monte Ebal distava a cerca de 45 quilômetros ao norte da cidade de Ai. Alguns estudiosos questionam a possibilidade de uma marcha tão longa por um país hostil e o cumprimento desse ato religioso sem qualquer oposição dos inimigos. Uma explicação totalmente plausível é que depois da vitória sobre Jericó e Ai, nenhum rei cananeu sentiu-se encorajado a enfrentar sozinho os filhos de Israel. O Monte Gerizim, de 908 metros de altitude, e o Monte Ebal, de 938 metros de altura, estavam situados no centro da Palestina, ao sul e ao norte do Vale de Siquém. O espaço entre os dois montes formava um anfiteatro natural, com maravilhosas capacidades acústicas, um local totalmente quimérico. Não havia outro lugar mais adequado para a renovação e promulgação da lei que esses dois montes centrais. Não havia outro lugar. Eles permitiram uma ampla visibilidade da terra prometida e a acústica necessária para que o povo pudesse ouvir a leitura da lei de Deus. Segundo, o oferecimento de holocaustos, sacrifícios pacíficos ao Senhor. Terceiro, a observação de um ritual para a celebração religiosa do povo. Quarto, a instrução dos adoradores nos mandamentos da lei, a palavra de Deus. O texto em análise traz preciosas contribuições para nós. Queremos destacar algumas dessas disposições que encontramos na vida dos israelitas e que, às vezes, faltam em nossas vidas e também em nossas igrejas. Vejamos. Primeiro, a leitura da lei de Deus aumenta nossa disposição para cultuar. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Eterno, o Deus de Israel. Josué 8, verso 30. O povo israelita avançou cerca de 45 quilômetros dentro do terreno inimigo para oferecer um culto a Deus. A longa viagem e os perigos envolvidos não foram obstáculos para aquele ato religioso. Hoje, por motivos insignificantes e pequenos, deixamos de estar na casa do Senhor para prestar-lhe culto e adoração. Segundo, a leitura da lei de Deus
aumenta nossa disposição para obedecer. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Deus Eterno, havia dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas, que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar, ofereçam ao Deus Eterno ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Josué capítulo 8, verso 31. O dever solene de proceder à promulgação da lei e renovação do pacto com Deus cumpriu-se na primeira oportunidade conveniente depois da entrada dos israelitas em Canaã. Na qualidade de discípulos de Jesus Cristo, precisamos estar dispostos, pensando naquilo que Deus tem para nós e medindo nossa disposição em obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia diz, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, verso 15. Terceiro, a leitura da lei de Deus aumenta nossa disposição de valorizá-lo. Ali, na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. Josué 8:32. A palavra divina tinha uma força especial entre os judeus. Ela possuía existência própria e uma qualidade dinâmica. Ocupava uma posição singular na vida do povo. Hoje, ela não possui o mesmo significado para alguns. Às vezes, chegamos a tratar a Bíblia como qualquer outro manuscrito. Gostamos de falar sobre seus ensinos, mas não há em nós aquela preocupação de vivê-los. A Bíblia não é um livro para apenas ser lido, mas, acima de tudo, para ser vivido. Em quarto lugar, a leitura da lei de Deus aumenta nossa disposição de dizer sim a Deus. E todos os israelitas, como seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que estavam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da arca do acordo. E outros ficaram de um lado e de outro da arca do acordo. E outros ficaram na frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente ao Monte Gerizim e a outra metade do povo ficou em frente ao Monte Ebal. Moisés, servo do Deus Eterno, havia dado ordem para que o povo se colocasse nessa posição na hora de receber a bênção. Josué capítulo 8, verso 33. Diante da leitura das bênçãos e maldições, o povo disse amém. Com essa atitude, chamou sobre si mesmo e suas tribos uma maldição, caso incorressem em crise contra a lei de Deus, específica, implícita, na forma exposta. O cristão precisa comprometer-se totalmente com o Senhor. Essa indefinição que caracteriza a sociedade pós-modernidade tem neutralizado o poder do Evangelho
para a salvação, libertação e cura de todos os níveis. A nossa pregação não pode constituir-se apenas em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta à igreja cristã na cidade de Corinto, afirma: o meu ensino e a minha mensagem não foram em linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Quinto, a leitura da lei de Deus aumenta nossa disposição para ouvir os seus ensinos. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições escritas no livro da lei. Josué capítulo 8, verso 34. O texto bíblico esclarece que Josué leu em voz alta tudo que estava escrito no livro da lei. Enquanto Josué leu o livro sagrado, toda a congregação de Israel permaneceu em silêncio, ouvindo e bebendo aqueles ensinos preciosos. Neste mundo barulhento, estamos tão preocupados em falar sobre tudo e sobre todos, que não dispomos de tempo ou capacidade para ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio de sua palavra. Se não aprendemos a ouvir os ensinos de Deus, teremos grande dificuldade de assimilá-los e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, que possamos valorar a cada dia a Tua palavra. O Senhor nos fala através da palavra escrita à disposição de qualquer pessoa. Que possamos encontrar tempo, prazer, alegria em estar vendo a Tua palavra e ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém.